Meu saravá fraterno a todos os nossos simpatizantes, todos os nossos amigos que têm acompanhado o canal do Portal de Aruanda. Mais um momento de, de encontro, que nós possamos aqui ter alguns instantes agradáveis, né? Porque esse é o nosso propósito, essa é a nossa ideia. Quero agradecer a todos que se manifestaram, que estão acompanhando lá no nosso portal do Facebook e também as pessoas que estão indo assistir os vídeos no YouTube. Para quem não me conhece ainda, eu sou o pai Marcelo Gutierrez, sou dirigente e sacerdote da Choupana do Cacique Pena Dourada, um centro de Umbanda localizado em Diadema, na Avenida Alda, número 1041, em Diadema. Nós temos sessões todas as sextas-feiras a partir das 20 horas. Convido a todos que queiram conhecer o nosso trabalho, não só através do nosso portal, mas também lá no nosso espaço, na nossa sede. Nós falamos sobre mediunidade, nós falamos nos outros vídeos, né, sobre caboclos. E eu queria agora nesse vídeo, aliás, eu desejo nesse vídeo, dar continuidade ao assunto caboclo, numa forma mais no aspecto de manifestações, né? E hoje o assunto será: o caboclo deve ou não usar paramentos ou paramentas? O que são paramentos ou paramentas? São os apetrechos que as entidades utilizam, não só caboclos, mas todas aquelas que se manifestam, quando elas pedem alguma ferramenta ou algum objeto, alguma coisa, seja ela qualquer, que vai ser utilizada pela entidade, né, para desenvolver o seu trabalho. Falando sobre a questão mediúnica, algumas dúvidas sempre surgem, dizendo por algumas pessoas que estudam, ou aquelas que só criticam, vamos dizer assim também, ou aquelas que querem aprender, não importa de onde saia a dúvida. Mas o que mais o que observa em termos de dúvida é: o caboclo não precisa disso para trabalhar, né? O disso não precisa usar isso, não precisa usar aquilo, não precisa desse tipo de atitude. O caboclo não precisa disso, não precisa trabalhar, não precisa dançar, não precisa isso, não precisa aquilo. Antes de falar sobre o assunto, eu acho muito engraçado por que as pessoas perdem tanto os seus tempos em criticar os outros, né? Eu não consigo entender. Poxa vida, encrenca, né? Parece que procura encrenca, né? Por que isso, por que aquilo? Se a dúvida é uma dúvida de caráter de estudo, a gente entende até que é construtiva. Agora, quando é uma dúvida que é para vilipendiar o trabalho, para condenar o trabalho de quem quer que seja, é que é lamentável, sabe? Eu vejo que a Umbanda, ela é uma religião que sim, existem muitos lugares que tem excessos. Mata e Silva, um escritor e também considerado um grande mestre pelos seus seguidores, já falecido há muito tempo, para quem não conhece, ele escreveu na década de 50 um livro chamado
Umbanda de Todos Nós. Quem quiser, quem nunca teve acesso a esse livro, leiam. E ele fala sobre excessos, principalmente no início do livro, né? Excessos que eram abordados no sentido de colares demais, gritos demais quando a entidade se manifestava, além de uma série de outras situações que ele apontava que direcionavam a pessoa que estava lendo a ter uma reflexão, né? Isso na década de 50, que ele se embasou antes até de escrever o livro pelas observações nos terreiros que ele visitava e que até hoje existe, evidentemente. A gente não pode dizer que eu que vejo muito na internet, no YouTube, postagens de absurdos onde que a pessoa quer dizer que está incorporada e que aquilo ali pertence à entidade. Ela quer demonstrar muitas vezes uma, vamos dizer assim, uma exacerbação de coisas reprimidas, né, no seu íntimo e que querem extravasar e dizer que pertence ao astral. Uma pessoa que incorpora uma pombagira e se torna extravagante demais, como se fosse uma mulher se insinuando para os homens, o Exu que incorpora, supostamente aí vamos dizer, incorporado, ele estaria, aquele médium, né, se insinuando, dizendo que ele é o conquistador, os ciganos, que são as manifestações até mais perigosas dentro da religião. Perigosas no sentido não da força dos ciganos, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo, porque é uma linha maravilhosa, mas é onde pode exacerbar cada vez mais a vaidade. As cores, as danças. Então tudo que é extravagante é fácil perceber. É muito simples você perceber o que é do astral. Eu não sei, eu acho que... eu acho não, eu entendo, né, que dá para perceber fácil quando é uma coisa que não pertence à espiritualidade. Uma dança bem elaborada, bem bonita, bem representada, a gente vai claramente entender que é um cigano ou uma cigana que está ali. Uma apresentação de um Exu, de uma pombagira, uma dança de uma entidade ligada ao culto afro, que vai ser muito bonita a apresentação daquela manifestação de uma ordem tribal, a gente vai perceber facilmente isso. Agora, tem coisas que não são do astral. Não tem como negar. Então, se a pessoa vai ficar brava com o que eu vou falar aqui, é uma questão de consciência. Tem coisa que não é do astral, gente. São processos anímicos e que esse médium tem que tomar cuidado. Ele tem que tomar muito cuidado, muitas vezes, para que ele não escorregue numa atravessar da incorporação e ele passe a ter uma confusão entre o que é do espiritual e o que é de uma vaidade que a pessoa queira ter, né? E isso é comprometedor, porque a qualidade do trabalho vai ser uma qualidade baixa, né? Então tem que se preocupar mesmo com isso, tanto o dirigente quanto aquele médium. Não adianta ele achar que ele vai continuar, eu preciso usar isso, usar aquilo, porque ele aí vira uma árvore de Natal dentro do terreiro. E qual que é a qualidade da mediunidade? Qual que é a qualidade do trabalho? Essa é a questão. Tem que existir uma canalização para ter qualidade.
Senão as pessoas vão começar a avaliar os médios por quanto mais paramentos ele vai ter pendurado na cabeça dele. Ah, aquele lá então, porque ele dança melhor, porque ele roda melhor, porque ele dá um berro melhor, tá incorporado pra caramba. Isso é mito. Isso é um dos mitos que tem que ser quebrado dentro da religião, né? Porque a qualidade da incorporação não é a extravagância. Então esse é o grande detalhe. Em todas as linhas, a gente vai perceber o excesso. Mas a beleza da manifestação de uma dança de um caboclo, magnífica quando a gente percebe e sente a energia daquela entidade. Até de um baiano, de uma dança de baiano, de uma dança de boiadeiro, né? Até da manifestação harmoniosa de um preto velho na maneira com que ele se apresenta. Todas as linhas são maravilhosas. A apresentação sutil da criança, do herê, todas as linhas são maravilhosas. Então o paramento faz parte. A primeira vez que se entende do aspecto de Umbanda foi o negro velho lá ter, nas primeiras manifestações dos negros velhos, ele pedia a lágrima de Nossa Senhora, que é aquele fio de contas que eles usam, de sementes. E o pito, para ele pitar, sentado no toco. É errado isso? Ah, mas para que o preto velho tem que sentar no toco? Tem gente que vai no terreiro para isso. Ela não vai para tomar passe, ela não vai para se espiritualizar, ela vai para ficar observando e testando as pessoas. Então, lamentável. O que é excesso, a gente sabe o que é facilmente. E o que é da entidade é magnífico e maravilhoso. Então, o paramento existe sim. O preto velho pode pegar o pito dele, fumar bonitinho lá. Ah, mas tem o preto velho que não vai fumar, que não vai utilizar do uso, ele não vai ter o uso dessa ferramenta de trabalho. Claro que vai ter, vai ser a mesma coisa. Cada entidade vai ter a forma de trabalho. Agora, existem os problemas de quem atravessa a coisa, né? O caboclo usa penacho, ele pode trabalhar sem penacho? Claro que pode. O caboclo pode baixar num terreiro sem o toque de um tambor, de um atabaque? Pode. Ah, mas a energia é outra com o atabaque? Claro que é outra. Mas ele pode baixar, trabalhar e fazer o que ele tem que fazer. Mas a ritualística da nossa religião coloca todos esses elementos para o nosso benefício. Entendeu? Então, alguns videntes confundem muito essa questão, que é a questão do penacho. Algumas pessoas vêm, mesmo que não sejam videntes, mas vêm as suas entidades e falam: olha, eu vi o meu caboclo com um paramento, com uma roupa, com uma vestimenta, com uma indumentária ou com um cocar assim. A questão das cores do cocar é bom salientar que nem sempre o caboclo usa cocar toda hora. O espírito que vem na configuração de caboclo. Algumas pessoas veem aquela luminosidade ao redor da aura do caboclo e entendem que aquilo ali são cocares. Na realidade, nem sempre são. São, através de uma evidência verdadeiramente bem apurado, são os reflexos da luz da aura dessas entidades. Então, muitas vezes, a vibratória dessa aura, ela se expande de uma tal maneira e vai dar aquela impressão que o caboclo é grande demais, né? Que ele está muito acima
do seu médium quando ele está atrás e com aquela luz enorme vibrando ao redor. E aquilo ali, muitos entendem que sejam os penachos, muitos entendem que sejam os cocares, né? Então, acabam pedindo cocares com aquela luminosidade, com as cores que eles viram, azul, amarela, verde, ou de uma cor só, que eles usam e que eles pedem, né, para paramentar os seus médiuns. Isso é uma verdade incontestável e que deve ser respeitada. Porque nós vamos ter as guias que são utilizadas, né, que também servem para proteger os nossos chakras. Os fios de contas, eles têm essa função, proteger os nossos chakras no momento em que nós estamos trabalhando como médiuns. E naquele momento, nós vamos ter ali uma série de energias que vão circundar, vindas do ambiente ou das pessoas que estão sendo atendidas, e que nós precisamos, nosso corpo material e até muito, claro, o espiritual, eles precisam dessa força. Então, por isso que os guias pedem os elementos que pertencem à natureza e eles imantam e eles cruzam para nos proteger. E assim, um cocar, quando é utilizado, ele também tem essa função. Não é porque o guia precisa e ele tem essa vaidade ainda enrustida como uma imperfeição. Ele precisa disso porque senão ele não trabalha. Então é preciso se desmistificar isso. Porque vem essas fragmentações da Umbanda e começam a condenar a prática do outro, né? E começam a dizer que isso é carnaval, como se fosse uma escola de samba. É muito triste quando a gente vê pessoas se degladiarem, né? Entrarem em zona de confronto, em discussões que não levam a lugar nenhum, que não trazem nenhum benefício para a nossa religião e para a união que nós precisamos como um grupo, como uma comunidade que venha a fazer o nosso crescimento ser sustentado e como verdadeiros irmãos. É isso que a Umbanda precisa. Então, não é ficar condenando o outro se a entidade usa penacho ou não, se o caboclo trabalha com charuto ou não. Dizer que o caboclo que fica fumando charuto vai fazer com que o seu médium fique viciado em tabaco. Primeiro que a utilização não é para essa finalidade. O médium devidamente incorporado, ele vai só baforar a pessoa que está sendo atendida, porque os elementos que estão agregados na composição química do fumo, eles são utilizados pelas entidades para desagregar as energias deletérias que possam estar impregnadas nas pessoas. Então, a entidade jamais vai ficar ingerindo coisas para viciar o seu médium. O que acontece é que eu vejo, e que isso é triste também, são algumas pessoas que são viciadas sim em cigarro e querem trazer isso para o universo da sua entidade. O caboclo, em sua essência, ele não utiliza cigarro comum. Não pertence a caboclo. E aí, algumas pessoas que são fumantes de cigarro comum,
Aí elas começam a incorporar o caboclo e começam a dizer que o caboclo dela não fuma charuto. Na realidade, não é bem isso. Ela não gosta do charuto, né? E quer fumar o cigarro e tragar, e no momento do trabalho espiritual, ela tá alimentando o seu vício. Não está utilizando de acordo e como deve ser o processo de passe, onde a erva ou do fumo é utilizada para a limpeza áurica, né, do seu atendido, né, daquele que está sendo, do consulente que está sendo cuidado. Entendeu? Então, por via de regra, sem estabelecer a verdade absoluta, caboclo não utiliza de cigarro comum. Isso é básico. Se nós vemos alguma pessoa utilizando um cigarro comum com caboclo, é esquisito, no mínimo esquisito, porque o caboclo ele vai utilizar aquele cachimbo, né, com o fumo, que faz parte do universo do trabalho dele, ou um charuto. Assim como as outras entidades utilizam os seus apetrechos. E os seus elementos, as suas ervas, as guias, as mirongas, a pemba, que tem a função também por ser parte também do calcário, onde é utilizado também num processo magístico. Então eu queria nesse vídeo quebrar esse mito. As pessoas têm que se preocupar e ir para um terreiro e observar o terreiro como se ele fosse não, porque ele é uma igreja, uma egrégora espiritual. Parar de ficar preocupado em condenar o trabalho do outro. Parar em condenações e se julgar melhor. Vamos nos preocupar, nós todos como médiums e os consulentes que tiverem acesso a esse vídeo de alguma forma ou de outra. Vá buscar sua felicidade espiritual dentro de um terreiro. Vá cantar pontos e entender o que os pontos falam, porque ali são mantras para limpar já a sua aura. Vá procurar se espiritualizar. Chegue numa entidade desprendida de egocentrismos, de julgamentos precoces, de testes desnecessários. Tem prevalência, evidentemente, sempre o bom senso. E o que é do astral? O que é do astral, eu garanto que vai ser percebido pelo teu espírito. A tua essência espiritual vai perceber o que é do astral. Excessos, em quaisquer que sejam as manifestações mediúnicas, é fácil de se perceber. Na qualidade, no vocabulário, na manifestação, tudo é fácil de se perceber. Não precisa ser um grande estudioso da religião ou do universo mediúnico. O que importa, eu volto a frisar, é buscar espiritualidade. E o que for bonito, que for para acrescentar, que nós reverenciemos as entidades. Se ela quiser usar um penacho bonito, ou se ela também não quiser usar o penacho. Se ela quiser simplesmente usar uma fita, que essa fita receba a imantação tanto para o médium ou como aquilo que eles nos passam. Quando eles nos oferecem até uma vela para que nós cruzada para nós acendermos em nossa casa, essa vela é imantada. Ela vai com a energia da entidade. Então, esse é o aspecto principal dentro
das nossas idas aos terreiros, como um espaço para nós nos elevarmos espiritualmente, para buscarmos o nosso engrandecimento espiritual. E aí nós vamos facilitar a manifestação pura e verdadeira das entidades. E vai ser natural se essa entidade quiser, se o Exu quiser usar uma cartola, e essa cartola seja uma forma de proteção e de beleza da manifestação. Ele pode se manifestar sem a cartola? Pode, gente. Mas ele vai engrandecer e embelezar a manifestação com a fonte da indumentária que ele estiver utilizando. Menos julgamentos, mais fraternidade, mais respeito ao trabalho das pessoas, mais envolvimento com a espiritualidade superior, mais desprendimento, mais vontade de crescer, mais vontade de emancipar a consciência, mais luz, mais amizade, que é o que nós precisamos dentro das nossas caminhadas e da nossa escalada espiritual. Bom, pessoal, vamos voltar com mais assuntos, à medida que os meus amigos, que os meus simpatizantes do portal vierem abrindo mais dúvidas. Eu vou trazendo aqui e vou compartilhando o meu conhecimento com vocês, naquilo que eu puder acrescentar. E volto a convidar a todos para nos conhecer, para nos visitar ali na nossa casa, na Choupana do Cacique Pena Dourada, conhecer uma casa de umbanda tradicional, calcada em criança, caboclo e preto velho, e com toda a força e o amparato das linhas auxiliares e da guarda de Exu. Uma umbanda tradicional, de onde eu vim, de onde eu cresci, e que eu pretendo levar até o fim dessa minha encarnação. Estamos ali na Avenida Alda, 1041, em Diadema. Convido a todos também para conhecer o nosso trabalho no Portal de Aruanda. A quem ainda não conhece, conhecer os nossos trabalhos de autoajuda, questões comportamentais e principalmente religiosidade e estudos dentro da nossa querida e sagrada Umbanda. O meu saravá fraterno a todos. Obrigado por me ouvirem. Que Oxalá abençoe e até o próximo encontro. Muito axé.